Capítulo 70. E um ameaçar bater ou realmente seguir em frente. Então, como vamos praticar? Litori fez outra pergunta. Isso é o mais importante para ela agora. Eles não seriam capazes de fazer nenhum progresso sem acesso à mana. Vou preparar uma sala de treinamento para vocês. Terá todas as medidas de segurança necessárias para protegê-los. Goto respondeu. Litori acenou com a cabeça, antes de ficar em silêncio. Goto escolheu terminar as coisas aqui e levar Gaster embora para monitoramento de perto. Ele planejava questionar o menino sobre por que ele havia desmaiado. Você tem mais alguma coisa a dizer? Kaila provocou Soverik, mas ele não deu nenhuma resposta. Ele fechou os olhos e calou a boca. Ele era como uma rocha insensível. Kaila ficou irritada com a falta de resposta. Ela esperava no mínimo um ataque de raiva, e assim que uma criança normal teria se comportado. Você é apenas uma criança. Ela riu. Goto decidiu montar o Arrai por conta própria, ele queria ter certeza de que tudo correria muito bem. Ele o marcou com seu sentido divino e ligou à esfera. A esfera começou com um zumbido baixo antes de levitar. Uma força sem forma se espalhou pela sala e a mana se acalmou. Kaila estremeceu. A matriz afetou seu corpo de mana de uma forma desagradável. Ele reprimiu o fluxo de mana dentro de seu corpo, parecia que seu sangue estava esfriando. Graças à Mãe Celestial que não vou ficar neste quarto. Ela disse enquanto saía do quarto. Então eles partiram com Gaster. Eles voltaram mais tarde para encontrar Soverik na mesma posição em que o deixaram, seus olhos estavam fechados em contemplação. O pobre menino não sabe o que fazer. É bom para o seu desenvolvimento conhecer a derrota, vai ajudar a suavizar a sua personalidade. Goto pensou consigo mesmo. Ele veio trazer Gaster e checá-los. Ele estava gostando cada vez mais da formação. As crianças não poderão lutar como antes porque se cansam facilmente. Eles também terão que usar a sala de treinamento, que os isolará uns dos outros. Mas ele tinha uma sensação sinistra, como se algo ruim fosse acontecer. Ele verificou a esfera novamente apenas para ter certeza de que estava funcionando perfeitamente. Ele o ergueu, até o teto da sala para se certificar de que estava fora do alcance das crianças. Então ele saiu, quando não encontrou nada fora de ordem. Ele estava relaxando com uma bebida e um livro na mão quando sentiu um alerta da matriz de formação. Ele correu para o quarto das crianças e chegou em menos de um segundo, mas era tarde demais. A esfera foi destruída enquanto Gaster e Litori foram nocauteados em seu berço. A situação deles parecia pior do que o estado em que Gaster estava antes. Eles estavam sangrando pelo nariz e pareciam ter sofrido algum tipo de dano espiritual. Você fez isso? Ele perguntou a Soverik. Soverik revirou os olhos para ele. Você pensa muito bem de mim. Posso ser um gênio, mas nem eu mesmo posso fazer isso. Goto não acreditou, nem um pouco no menino, mas não adiantava discutir. Enquanto sua mente racional lhe dizia que o menino não poderia fazer algo assim, o menino nem havia despertado seu sentido divino, ele ainda sentia que o menino devia ter uma mão nisso de alguma forma. Então por que você não está ferido? Simples Soverik sorriu, eu sou apenas mais forte. Você não se importaria se eu verificasse, certo? Vá em frente, velho. Goto o examinou e encontrou vestígios de danos espirituais. O menino deveria estar inconsciente, mas por algum motivo inexplicável, ele ainda estava consciente e podia até falar. Tem uma forte força de vontade. Ele exclamou interiormente. Ele tinha visto situações semelhantes entre guerreiros com forte força de vontade. Ele ainda estava cheio de suspeitas, mas a saúde de seus filhos vinha em primeiro lugar. Ele agarrou os dois inconscientes e disse a Soverik Shigami para o tratamento. Obrigado, mas não preciso da sua ajuda. Com o bloqueio de mana removido, poderei me curar. Soverik rejeitou, então apontou para as crianças em seus braços e disse, não sei sobre isso, mas não preciso de você para nada. Goto saiu sem uma réplica a essa declaração. Ele foi revisar as imagens de vigilância e os registros de segurança, mas não encontrou nada que comprovasse sua suspeita. Ele aprendeu algumas lições naquele dia. A primeira delas é que Soverik é muito mais forte que seus irmãos, ele poderia nocautear seu irmão mais novo facilmente. Goto ouviu de Gaster sobre seu desafio e derrota, então, ele sabia que as crianças continuariam a se desafiar enquanto tivessem contato constante umas com as outras. Ele também aprendeu que Soverik tem uma força de vontade imensa.
Se Soverik foi o verdadeiro responsável pelo acidente, ele não teve escrúpulos em ferir seus irmãos e a si mesmo. Goto percebeu perfeitamente, naquele dia que Soverik estava ficando com eles por causa da acomodação gratuita, ele poderia sair a qualquer momento se surgisse uma alternativa. De volta ao presente. A transferência de memória aconteceu em um flash. Mila não foi de forma alguma sobrecarregada pelo processo que exigiu mais trabalho de Goto, o que, em suma, é praticamente insignificante. Mila levou alguns segundos para processar as cenas e ganhar sua perspectiva. Era um velho truque para evitar a dispersão da memória. A dispersão da memória não poderia afetar aqueles no nível transcendente e, acima, mas ela o fez por causa de velhos hábitos. Eu vejo. Mila começou. Sua voz era fria e determinada, a única coisa que mudou é o seu tratamento por aqui. Parece que você tem estado muito relaxado aqui. Você sente que está no controle. Tudo isso vai mudar hoje. A série de imagens iluminou Mila. A matriz de formação não funcionou bem e Soverik resistiu ao seu efeito prejudicial. Por um lado, ela estava feliz por seu filho mais velho ter uma inteligência inata e as qualidades de um grande guerreiro. Por outro lado, ela sentiu que as coisas estavam ficando fora de controle. Em que mundo uma criança a ameaçaria e seria tão obstinada? Nós somos seus pais e somos mais fortes do que você. Nós cuidamos de você e só queremos o que é melhor para você e nós fazemos as regras. Ela decidiu criar uma postura forte, ela teria acompanhado a exibição com uma liberação de sua aura, mas no momento, ela estava usando as pulseiras enfraquecidas. Parece que você quer ser irracional. Tudo bem então. Soverik se virou para ir embora. Parece que ele desistiu de convencê-los, mas Mila não sentiu a emoção da vitória. Ela foi esperta o suficiente para saber que isso não acabou. Uma criança com força de vontade de Soverik não vai desistir tão facilmente. Uma série de opções e soluções surgiram em sua mente sobre o que ela poderia fazer. Como ela pode resolver esse dilema? Trancar o garoto. Para qual finalidade? Ele tinha certeza de fugir na primeira chance. A alternativa será perseguir e rastrear cada passo dele. Ela amava seus filhos, mas tinha sua própria vida. Mesmo que ela decida sacrificar seu tempo e energia para conseguir isso, isso não resolverá o problema principal. Em vez disso, alimentaria a semente do descontentamento. O que venha a seguir, ameaçar bater no menino, ou realmente ir até o fim. Poderia funcionar, mas improvável. Independentemente do sucesso, a criança se lembrará disso pelo resto de sua vida por causa de sua memória surpreendente. Porque ela estava agitada de qualquer maneira. O menino queria liberdade. Isso foi tão ruim? Ela se importava o suficiente para estar lá para seus filhos sempre que precisassem dela, mas é se eles não precisassem dela. Além disso, os tempos mudaram e nenhum pai pode dizer que é mais experiente do que seus filhos nesta época. Os pais não têm a vantagem de experiência que costumavam ter-se. Qual é a pior coisa que poderia acontecer de qualquer maneira? O menino pode morrer e daí? Pessoas morriam todos os dias, ela perdeu a conta de amigos próximos e parentes que morreram. Seus filhos podem não conseguir se tornar transcendentes e morrer em alguns anos. Seria um favor para ela se ele morresse agora, isso a pouparia de muita dor no futuro. Se ela queria que o filho ficasse, ela não deveria tentar forçá-lo, ele só ficaria ressentido. Em vez de ela deveria mostrar seu valor e os benefícios de ficar com eles. Por exemplo, a disponibilidade de itens premium que podem acelerar a taxa de treinamento sem nenhum dano residual, ou risco de problemas comportamentais. Ela estava pronta para ceder e dar ao garoto o que ele queria, mas primeiro ela tinha que tentar a estratégia de espancamento. Somente se isso falhar, ela tentará provar seu valor. A manobra do pau e da cenoura. Ela pensou antes de se preparar para o que estava por vir. A intimidação precisava de uma atmosfera adequada e a linguagem corporal para ser eficaz. Ela tinha que dizer o papel e olhar o papel. Capítulo 72 Senhor. Sabe tudo. Mila chamou o menino em retirada. Pare aí. Soverik parou e se virou para ela. Eu posso dizer que você não concorda conosco e ainda planeja fugir. Não é? Soverik continuou, a olhar para ela. Seu silêncio foi suficiente como resposta por si só. Mila sorriu para ele. Você deve pensar que é durona. A maioria das pessoas pensa assim antes de passar pela dor real. Então elas mudam de ideia.
Ela acenou com a mão e criou um bastão fino e resistente para danos contundentes com sua energia psíquica. É um truque que os transcendentes usam, contra os que estão abaixo deles. A liberação da mente permitirá a solidificação do poder da alma, quando ela reage com o mundo. Ela acenou com o bastão. Pelo bastão o. Bom para bater. E se eu usar este bastão em você? Você permanecerá forte. Não se preocupe, não vai danificar muito o seu pelo bonito. Você pode estar machucado aqui e ali, mas vou tentar para não causar danos permanentes. Ela disse, então, ela começou a se aproximar dele em passos lentos e firmes na esperança de intimidá-lo. Goto decidiu não interferir, por enquanto. Ele gostaria de intervir e impedir o desastre que estava prestes a acontecer, mas uma comunicação rápida e discreta com Mila garantiu-lhe o contrário. Ele não concordava com o uso da violência para ensinar crianças e mesmo que fosse a favor não achava que funcionaria com Soverik. Ele pensou nas razões pelas quais escolheu ser pai. Ele queria criar algo seu para deixar como uma espécie de legado na esperança de ser lembrado. Ele teve conquistas notáveis que garantiriam que ele não seria esquecido logo, mas seu esforço na paternidade o ajudaria a consertar sua psique e crescer espiritualmente fazendo melhor do que seu pai. Mila sorriu, para ele. Seu sorriso e a bengala que ela segurava a faziam parecer um predador. Pequeno cara, você ainda se acha durão? A maioria das crianças cederia nesse ponto. Soverik falou. Devo admitir que não esperava isso de você, mas você deve saber. A ameaça de violência não vai me dissuadir, apenas me curvarei à violência real. É mesmo? Que tal agora? Ela congelou seu corpo com sua mente e manipulou seus membros para se espalhar. Ela esperava que a sensação de perder o controle total de seu corpo fosse suficiente para quebrar seu espírito, mas, quando ele permaneceu imperturbável, ela ergueu a bengala ameaçadoramente, antes de desistir. Ela suspirou e disse: Você pode ficar com a chave de controle do seu quarto. Soverik limpou a camisa e corrigiu uns vincos feitos nela quando Mila congelou seu corpo. Quando? Ele perguntou imperturbável. Mila balançou a cabeça com a visão. Amanhã de manhã. Ela respondeu. Por que não agora? Não me pressione, jovem. Soverik pensou um pouco, antes de responder. Era como se ele estivesse contemplando o efeito de pressioná-la sobre o assunto. Quando ele viu a mão dela apertar o bastão, ele desistiu. Eu esperei tanto tempo que tenho certeza que posso esperar até amanhã de manhã. Goto caminhou até Mila, depois que Soverik saiu. Ele não é frustrante. É a maneira como seus olhos permanecem sem emoção que me irrita. Mas eu gosto dele ainda mais, embora tenha vontade de bater nele. Mila respondeu. Ah, isso me lembra de como um certo casal se conheceu. Isso é diferente. É? Vocês dois são teimosos. Vamos esperar que ele não seja tão rápido em usar violência quanto você. Mila tentou agarrá-lo, mas ele a evitou. Fiz um registro de tudo o que aconteceu quando você estava fora, quer conferir, agora? Não, eu não sei. Você sabe o que eu quero. Ela disse enquanto o perseguia. Certo. Goto sorriu. Amanhã seguinte. 6 pessoas dentro de uma bolha feita de uma força da alma incrivelmente poderosa estavam acelerando bem acima dos prédios. Eles podiam ver as casas construídas em cima de árvores altas e grandes. Essas árvores estão presentes apenas no centro da cidade. É um vestígio de uma tradição desde os tempos antigos da espécie de macaco sábio de batalha. Naquela época, era considerado uma coisa notável ter uma árvore pessoal para viver. Os macacos sábios de batalha eram muito territoriais com suas árvores e lutavam para mantê-los. Era um sinal de maturidade possuir uma árvore e você ganharia o respeito de seus pares. Foi só mais tarde que eles evoluíram e seu foco mudou para garantir o território em torno das águas origem. Muitos anos se passaram e o foco mudou para o território do antigo campo de batalha. Esta cidade foi construída para simular as condições de vida no antigo campo de batalha e esta simulação é cara de se realizar. Soverik viu algumas outras pessoas passarem em uma bolha própria. Existem passadiços à beira da estrada que permitem a circulação a pé, mas as pessoas quase não os utilizam. As pessoas que moram aqui no centro da cidade são todas pessoas com influência significativa na família ou possuem força notável. Para essas pessoas, andar é muito lento. Uma vez que a maioria das pessoas se comunica com seu sentido divino, quase não há barulho ou tagarelice. Isso cria um ambiente calmo e tranquilo.
Mãe, o que é isso na mão daquela senhora? Litori perguntou a Mila. Todos olharam para descobrir qual é o objeto da inquisição. A senhora em questão estava segurando uma placa retangular fina e despretensiosa com runas. Isso não é um simples tijolo reforçado com runas. Gaster disse rapidamente. Ele então olhou para Soverick com um sorriso presunçoso de triunfo. Gaster ainda não havia admitido a derrota, ainda não havia desistido de desafiar o mais velho e estava sempre procurando maneiras de provar que tinha uma vantagem sobre o outro. À primeira vista, o tijolo parecia um tijolo fino do tipo usado na construção de estruturas de absorção de choque, embora muito fino. Soverick ignorou o garoto estúpido e ignorante. Que cabeça de vento! Soverick pensou em ridículo. Ele sabia com absoluta certeza que Gaster estava errado. Goto sorriu, antes de bagunçar a cabeça de Gaster. Boa tentativa, mas você está errado. Ele olhou entre Soverick e Litori com um olhar encorajador. Alguém quer tentar outra vez? Ele perguntou. Soverick revirou os olhos e o ignorou também. Kaila então, disse, por que você não responde à pergunta, Soverick? Você não é o senhor. Sabe tudo. Aposto que você não sabe o que é. Ela também tirou um objeto semelhante de uma pequena bolsa que estava segurando e o balançou na frente do rosto dele. Soverick sabia qual era o objetivo e sabia o que Kaila queria alcançar. Ao contrário de Goto, que estava sendo sutil, Kaila o provocava na esperança de que ele se humilhasse. Quanto custa esta aposta? Quero que você me carregue por um ano, se eu acertar. Soverick disse sem muita expressão no rosto. A confiança de Kaila desmoronou e ela começou a hesitar. Sem apostas. Mila interrompeu, antes que Kaila pudesse responder. É um tablet de comunicação e entretenimento. Serve para transmitir mensagens rapidamente de uma pessoa para outra e para aliviar o tédio. Como um nódulo, de comunicação? Litori perguntou, confusa. Ela conhecia um dispositivo que realizava funções de comunicação, mas não parecia um tijolo fino. Sim, assim. Mas este é mais sofisticado e tem a opção de chamada de vídeo. O nó de comunicação tem apenas a opção de áudio e a lista de contatos. Este novo dispositivo tem recursos para manter o histórico de chamadas, salvar mensagens para você, gravar, salvamento e transmissão de eventos em formato de vídeo. É uma conquista bastante bacana do Lorde do Reino em sua juventude. Isso parece impressionante. O Lorde do Reino é um gênio sem precedentes. Litori foi iluminado. Litori, como todas as crianças nascidas com uma linhagem desperta, são naturalmente conhecedores de muitas coisas em diferentes campos por causa de suas memórias ancestrais. Mas também há muitas coisas que eles não sabem, uma das quais são os assuntos atuais. As memórias ancestrais contêm apenas conhecimento da fonte da linhagem, portanto não contêm informações relativamente atuais. Tornar-se uma fraqueza em certas situações vai levá-los a tomar decisões erradas com confiança e ignorância. Por exemplo, identificação do tablet de comunicação. Digamos que alguém com um conhecimento arcaico de comunicação esteja cometendo um crime e alguém segure um tijolo. Ele ou ela não consideraria que o tijolo está gravando e transmitindo o evento como prova. Essa pessoa não perceberá que existe uma rede composta por várias outras pessoas testemunhando seu crime em tempo real. O crime costumava ser fácil de realizar no passado, mas o advento da telecomunicação de alta velocidade tornou difícil escapar impune. Todo mundo com aquele tijolo pequeno e uma câmera de vigilância. O pior é que, uma vez que algo foi gravado e carregado, é quase impossível removê-lo. Capítulo 73 Fãs do Lorde do Reino. A questão do tablet de comunicação e entretenimento não era tão simples quanto faziam parecer. Costumava haver outro dispositivo usado para comunicação. Era um minúsculo dispositivo em forma de joia chamado nó de comunicação. Funcionava em conjunto com um dispositivo maior chamado hub de comunicação. Eles podem ter nomes diferentes, em vários lugares, mas é assim que geralmente são chamados. O nó de comunicação contém contatos na forma de runas e as mensagens são enviadas para esses contatos quando o nó funciona em conjunto com o hub. Em outras palavras, o nó precisa de um hub. Existe também o talismã da comunicação, mas só pode ser usado por pessoas com almas poderosas. Ele tinha a vantagem de ter alcance quase ilimitado, ao contrário do nó de comunicação e do hub. O novo e melhor tablet funciona como um dispositivo autônomo, é capaz de transmitir mensagens diretamente para outros dispositivos sem assistência.
É tão avançado que também vem com serviços virtuais, como armazenamento de dados em nuvem e muitos outros recursos. O tablet com todos os seus recursos interessantes não pode ser comparado ao talismã de comunicação em termos de alcance. Ele está confinado dentro dos limites de um plano inteiro, ao contrário do talismã. Kayla estava se vangloriando antes porque a tecnologia do tablet é recente e ele provavelmente não saberá disso, assim como Gaster e Litori. Ela teria perdido a aposta se tivesse coragem de ir em frente, porque ele sabia mais sobre o tablet do que qualquer um nesta família. Ele tinha ouvido muitos elogios sobre isso no plano dos elfos superiores. Apenas Mila sabia que ele era a fonte da linhagem e não tinha nenhuma memória ancestral. Ela atribuiu sua inteligência ao seu potencial inato. Na verdade, Mila deveria receber suas memórias. A única razão pela qual ela não conseguiu é que ela herdou a linhagem através de um método pouco ortodoxo. Ela conseguiu a linhagem porque estava grávida dele, uma coisa comum que acontece quando mães sem linhagem própria engravidam de bebês com filhos despertos. Ainda bem que ela não recebeu nenhuma de suas memórias, ou seria a primeira a suspeitar de sua identidade. Os tempos podem ser progressivos e as pessoas podem ser mais receptivas, mas ninguém quer um homem velho, como bebê, mesmo que sejam muito mais velhos que ele, as coisas serão estranhas. Posso pegar um? Gaster perguntou. Não. Mila e Goto disseram. É ruim para você. Vai distraí-lo e fazer você perder seu tempo. Você pode ter um quando atingir seu corpo de mana. Goto tentou persuadir o menino desapontado. Mila virou-se para Soverik. Se você tentar conseguir um você mesmo, eu o destruirei quando o encontrar. Ela o avisou. Ela sabia que ele era obstinado. O que você está olhando para mim? Soverik queria perguntar, mas ele ficou quieto e não vacilou sob seu olhar intenso. Sua ameaça não o incomodou, nem um pouco, nem seu olhar de intimidação. Se ele quisesse esconder algo dela, duvidava que ela pudesse encontrar. Ele poderia, teoricamente, sobrecarregar uma matriz de formação logo abaixo de seu sentido divino, fazendo com que a referida matriz de formação fosse destruída e causasse dano espiritual e ela não saberia que era ele. Além disso, ele tinha seu quarto sem supervisão agora. Anciã Kayla, você pode me falar sobre o Senhor do Reino? Litori perguntou a Kayla. Isso deu início a uma sessão de elogios e admiração ao Lorde do Reino, o que já era ruim o suficiente sem a voz monótona de Kayla fazendo sua cabeça doer. Sim, o Lorde do Reino é ótimo, e sim, o Lorde do Reino é um gênio. Ele já tinha ouvido falar o suficiente sobre um Igelf. Ele não esperava que alguma família aleatória em um plano aleatório também elogiasse o Senhor do Reino. O Senhor do Reino é famoso demais para escapar de sua influência. Ao contrário de seus irmãos que estavam entusiasmados com os eventos planejados para o dia, Soverik estava de mau humor. Ele não queria ir para a avaliação de vida. A primeira coisa que o irritou esta manhã é o fato de que Mila se recusou a permitir que alguém o carregasse, nem mesmo Kayla. E isso foi, depois que ele engoliu seu orgulho e perguntou por Kayla. Se você perguntar a ele, Mila só queria pegá-lo. Ela estava sendo vingativa por ontem. A razão pela qual ele não queria andar é que ele estava condensando seu núcleo de vitalidade. Ele estava nesse processo há mais de 2 meses porque queria condensar um núcleo de vitalidade perfeito. Ao contrário de seus irmãos que seguiram seus instintos e condensaram seu núcleo de vitalidade, sem demora, ele atrasou o processo por causa de seu conhecimento, como soberano da vida. Ele até se tornou uma origem com sua semente de soberania, então seu conhecimento sobre a vida e vitalidade pode ser considerado incomparável nesta parte do mundo. A etapa de forjamento da carroceria é considerada a base do refinamento, mas essa opinião está errada. Quando o forjamento do corpo atinge um estágio em que a vitalidade do corpo transborda, ele forma um núcleo. Quanto mais vitalidade a pessoa tiver, maior será o núcleo de vitalidade. Este aspecto é ignorado porque o tamanho do núcleo de vitalidade não afeta a força. Somente aqueles que sabem como usar o núcleo de vitalidade perceberão que ele é o verdadeiro fundamento. É a razão pela qual os elfos possuem uma musculatura esbelta e ainda assim, serão capazes de igualar os maiores em força. É também a razão pela qual os elfos têm uma reserva de mana maior, não é por causa de sua alta afinidade com mana. Esse uso especial do núcleo de vitalidade pode ser relevante apenas nos estágios inferiores, mas, se for construído sobre ele, afetará a força nos níveis posteriores. Ele tinha um núcleo de vitalidade maior e melhor e nem estava completo, por isso, ele é mais forte que seus irmãos.
ter muita vitalidade, e possuir muito potencial. Não é coincidência que dragões e demônios tenham uma grande quantidade de vitalidade. Depois, a sua alma. O efeito de sua alma estava ficando mais forte com o crescimento de seu corpo. Esta e muitas outras razões são porque ele não quer ir para a avaliação de vida. A avaliação de vida é um processo que ocorre nas grandes famílias após um ano do nascimento de filhos com linhagem despertada. O processo envolve a varredura profunda dos sinais de vida de uma criança para determinar uns fragmentos da lei e a afinidade elementar da criança. É realizado por uma máquina no nível de um artefato de origem de alto grau, o que significa que seu poder de varredura é tão preciso quanto o de um soberano. O processo é caro, mas é obrigatório e gratuito para todos os filhos com linhagem desperta. Os pais de filhos sem uma linhagem desperta podem pagar pelo processo para determinar a presença ou ausência de uma linhagem, sua pureza e se valerá a pena despertar a linhagem. O processo irá esclarecer os pais e fornecer informações necessárias para o planejamento do caminho de aperfeiçoamento de seus filhos. Eles serão capazes de selecionar as técnicas apropriadas que se adequarão à afinidade elemental e aos fragmentos da lei na linhagem e, o mais importante, as técnicas não entrarão em conflito com o crescimento futuro. O refinamento não é tão simples quanto absorver energia e ficar mais forte. Existem efeitos colaterais a serem observados, como desequilíbrio emocional e mudanças comportamentais. O refinamento é complicado, porque o corpo e a mente são complicados, então o processo de avaliação de vida foi desenvolvido. Isso aumentará a velocidade de desenvolvimento e as chances de ultrapassar seus limites no futuro. Se ao menos tivéssemos feito isso 2 meses antes de eu iniciar este processo. Ele lamentou interiormente. A avaliação, sem dúvida, será uma coisa boa para ele, já que ele não sabia tudo sobre seu corpo. Sua experiência atual poderia ser considerada sem precedentes para ele e todo o reino do alto céu, mas ele tinha muitos segredos, alguns dos quais seriam descobertos durante a avaliação. Isso levaria a atenção e escrutínio desnecessários. Ele não queria isso de jeito nenhum, mas não há nada que ele possa fazer a respeito. Ele decidiu se divertir um pouco para aliviar seu mau humor. Ei, Kayla, ouvi dizer que foi você quem sugeriu a ordem de formação para o velho. A pessoa responsável por sua aquisição também é você. O que você estava planejando com esse esquema? Kayla tremeu de medo. Ela exclamou rapidamente. Não havia esquema. Era para sua proteção. Soverik balançou a cabeça lentamente. Acho que não. Sua decisão e ação nos prejudicaram. Além disso, houve aquela vez em que você tentou me envenenar. Eu não tentei envenenar você. Você simplesmente não gosta da minha comida. Você não pode chamar isso de mingau de comida. É simplesmente uma abominação. Acho que você está tramando algo nefasto. Talvez não devêssemos ser colocados sob seus cuidados. Capítulo 74 Violência e burocracia. Kayla tentou defender seu caso. Não. Você está inventando coisas. Então ela começou a chorar. Ela estava com medo de ser culpada pelo que aconteceu naquele dia e estava esperando ansiosamente pela punição. Mas a punição nunca veio. O rei Goto nunca a culpou por isso, então lentamente se esqueceu disso. Foi até a chegada de Mila que ela se lembrou de que o assunto ainda havia sido contabilizado. Uma mãe pode ser irracional quando se trata do bem-estar de seus filhos. Ela havia sido encarregada de cuidar e, no entanto, havia causado sérios danos. Ela não queria ser mandada de volta. As esperanças tinham sonhos de sua família e todo o esforço que eles fizeram para adquirir essa posição seria em vão. Gaster e Litori gostavam dela. Eles tentaram falar por ela, mas Soverik olhou para eles. Pare de chorar como uma criança. Seu desempenho lamentável não vai mudar o que você fez. Pare, Soverik, você está fazendo a pobre garota chorar. Goto veio em seu socorro. Ele não a culpou, porque havia inspecionado a matriz de formação e não encontrou nada de errado com ela. Se alguém fosse culpado, seria ele. Isso não é motivo suficiente para eu parar, disse Soverik com indiferença. Ela fez tudo o que fez apenas porque queria o bem para você. Onde você quer chegar? Perguntou Soverik. Goto estava de bom humor, mas seu humor estava começando a piorar. Ele achava tedioso discutir com Soverik. Ela não tem culpa e ponto final. Mila interrompeu. Kayla sentiu o alívio passar por ela. Mas Soverik não desistia. Talvez, mas sofri danos e tenho que ser indenizado por eles.
Mila tentou argumentar com ele. Seus irmãos sofreram os mesmos danos e não estão criando confusão por causa disso. Então? Soverik perguntou novamente. Se eles podem suportar isso, você também pode. Entendo. Você parece estar me comparando com os outros dois. Você está errado sobre isso, eles não podem se comparar a mim. Eu sou único. Goto sabia, quando Soverik não mudaria de ideia. Ele também sabia que Soverik só criava confusão quando queria ganhar alguma coisa. Então ele decidiu ir direto ao ponto. O que você quer então? Eu vou deixar isso passar se ela me carregar pelo próximo ano. Ele ficaria satisfeito, se tivesse a oportunidade de intimidá-la. Ela não estava disposta a aceitar a derrota quando ele provou sua comida. E quando ele apontou que a comida dela era um lixo em comparação com a culinária requintada dos elfos superiores, ela chamou os elfos superiores de hippies presunçosos comedores de grama e amantes de árvores. Ele não descansaria até que ela pagasse por seu escárnio totalmente. Não é possível, disse Mila. Ela rapidamente rejeitou o pedido porque não queria que alguém de sua família fosse humilhado sob sua supervisão. O que você tem contra Kaila? Goto perguntou frustrado. A resposta para essa pergunta é a mesma para essa pergunta para que serve Kaila. Simplesmente nada. Não tenho nada contra ela. Ela é apenas inútil. Ela não é inútil, Soverik. Ela fez um bom trabalho cuidando de Gaster e Litori, você simplesmente não gosta dela. Mesmo que ela seja inútil, não é da sua conta. Nós a chamamos aqui, não você. Isso é a última vez que quero ouvir isso. Disse Mila. Soverik tentou, é a minha compensação. Você só tem que engolir isso. Ela respondeu. Soverik disse que ele estava começando a se sentir irritado. Mila estava realmente querendo pegá-lo, mas não importava. Ele conseguiu o que queria com isso. O que era para fazer Kaila suar um pouco, se divertir às custas dela e agir como uma criança mesquinha. Muito de seu comportamento passado pode ser questionado após a avaliação de vida. Seria bom para ele fazer uma birra de vez em quando para reforçar a imagem de criança. Eles chegaram ao departamento de assuntos da família logo depois. Ficava em um prédio construído bem no chão, mas era mais alto que as árvores de 60 metros ao redor. Mila os levou até a entrada do prédio. Já havia alguém esperando por eles. Ele deu um passo à frente para cumprimentá-los. Obrigado novamente, por sua clemência, Sua Majestade. A pessoa que esperava, disse. Não foi sua culpa em primeiro lugar. Quando podemos começar? Perguntou Mila. Imediatamente, Majestade. Tenho certeza que você é uma pessoa muito ocupada, não vou perder seu tempo. Tenho tudo preparado para sua chegada. Ele parecia se curvar ainda mais, siga-me. Certo, por aqui. Goto ficou sem palavras. Não era este o supervisor de todo o departamento. Como é que ele estava esperando por eles agora? O transcendente não tinha sido tão subserviente quando veio solicitar a avaliação de vida, mas agora parecia ter se tornado humilde. Ele suspeitava que o transcendente deveria ter alguém em quem confiar, por isso o supervisor não atendeu ao seu pedido na primeira vez. Essa pessoa misteriosa que apoiava o supervisor também deveria ter pelo menos a mesma força que ele ou talvez maior. Foi uma das razões pelas quais ele não fez uma cena naquela época. Ele não teve uma impressão errada do supervisor, pois o homem o informou que não tinha escolha no assunto, disse-lhe para esperar apenas 3 meses e o atraso terminaria. Goto optou por esperar uns 3 meses para evitar o recurso à violência. Seria uma coisa se a pessoa tivesse um nível de força semelhante, mas o assunto poderia aumentar se a pessoa que estava causando problemas fosse um titã. Goto balançou a cabeça e decidiu parar de pensar na burocracia, e, em como a violência aumentava sua eficiência. Tudo está pronto, para nós, então vamos embora, Goto anunciou às crianças, pois, elas não sabiam da rápida conversa que acabaram de ter com seu sentido divino. Gaster. Ele chamou seu filho distraído. Gaster estava olhando para o limite entre o edifício alto e as árvores que o cercavam. O que há, pai? Gaster perguntou. Você não sabe. Goto ficou surpreso com o fato de seu filho fazer tal pergunta. O conhecimento sobre a floresta de árvores no interior da cidade é de conhecimento comum e deve estar presente na memória da linhagem. Acho que sim, mas não tenho certeza. O garotinho, disse. Goto agarrou sua mão e começou a puxá-lo para frente. Venha um.
vou lhe dizer ao longo do caminho. Não devemos atrasar uns procedimentos. Goto continuou: vou apenas dar a você um resumo do que está lá e podemos conversar mais sobre isso quando chegarmos em casa. A floresta sobre a qual a cidade foi construída é uma entidade única. Uma única árvore com muitos troncos. A floresta está em constante expansão e isso faz com que a cidade também se expanda. Ela vem crescendo desde a sua fundação. A floresta é o lar de muitas plantas e animais exóticos de todo o reino. A vida selvagem é preciosa, então o acesso é restrito. Existem apenas alguns poucos departamentos e indivíduos que têm acesso a ele, como o Departamento de Assuntos Familiares. O supervisor ouviu a conversa. Tenho algumas informações interessantes sobre a floresta. Ele disse antes de olhar para Mila pedindo permissão para continuar. Ele não queria ser visto como um fofoqueiro, embora quisesse ajudá-los. Quem sabe o que poderia desencadear um titã? É preciso ter cuidado quando um titã está por perto, é por isso que ele queria ver se Mila aceitaria entrar na conversa. Mila deu um leve aceno de cabeça. A floresta é a espinha dorsal da cidade. Ela é responsável pela produção da energia de origem presente na cidade. Ele começou. Isso é. Essa informação foi uma surpresa para Mila e Goto. Eles sabiam que a energia de origem era disponibilizada artificialmente. Eles presumiram que era uma máquina ou artefato responsável por isso. Apenas Soverik não ficou surpreso. Ele revirou os olhos para eles. Caipiras do campo. O supervisor continuou. Sim, é. Uma máquina pode ser usada, mas a eficiência da transformação é horrível. Você deve saber que a energia de origem é obtida a partir da diluição da essência de origem com mana. Qualquer desperdício neste processo é caro. A árvore realiza esta operação com uma taxa de eficiência muito alta. É apenas lento em comparação com um artefato projetado para o processo de transformação. Esta árvore é especial, ou algo assim, ou todas as árvores podem realizar a conversão. Kaila perguntou, todos se viraram para olhar para ela por sua pergunta boba. Ela corou devido à atenção. O supervisor continuou, após a interrupção. A árvore é especial, sim, mas não por causa de sua capacidade de converter essência de origem. É raro encontrar árvores com essa habilidade na maioria dos planos do reino, mesmo os soberanos não podem realizar essa façanha. O que torna essa árvore ainda mais especial é sua história de origem. Então ele fez uma pausa para criar algum suspense. Capítulo 75 A cidade é para a árvore. Goto bufou. A origem da árvore não é um mistério. Ouvi dizer que foi plantada aqui pelo próprio ancestral do Origin. Goto disse e não achou nada especial. O fato de ter sido plantada aqui pelo ancestral é um fato, já que o ancestral construiu esta cidade. Mesmo que a árvore tenha sido plantada por outra pessoa, o que há de especial nisso? A árvore não poderia ter chegado à cidade sem que alguém no poder a colocasse lá. O supervisor continuou a falar. Isso é verdade em certo sentido, mas não completo. A árvore tem um impacto muito maior na família Gastorix do que sua capacidade de criar energia de origem. Tudo começou quando o ancestral era jovem. O ancestral tinha acabado de atingir a maioridade aos 5 anos de idade e deixou sua família para partir por conta própria. As coisas estavam atrasadas naquela época, onde os macacos sábios de batalha ainda dependiam de árvores. O ancestral precisava encontrar uma árvore para viver e se sustentar. As coisas eram infelizes, porque o ancestral era fraco e não se agarrou a uma árvore alta e grande. Ele teve que se contentar com uma árvore curta que era incontestável. O ancestral não sabia o nome da árvore naquela época, ele escolheu viver no topo da árvore porque ninguém a queria. Esta árvore estava sempre na sombra de outras árvores, era baixa e atarracada. Sua estranha estatura não desencorajar o ancestral, que estava contente com isso. Esta decisão se tornou uma benção para ele. Uau, você está dizendo que aquela árvore é o mesmo anão rastejante que formou a floresta no centro da cidade? Goto perguntou. Todos o encararam por interromper a história. Tosse, por favor, continue. Como muitos sabem, o ancestral é falador. Todos concordaram com a cabeça. Uma das características hereditárias do ancestral é a incapacidade de conter a fala. O supervisor foi encorajado quando eles assentiram e continuaram falando. Ele não precisava de encorajamento deles, porque também havia herdado essa característica em particular, mas foi bem-vinda.
Portanto, o ancestral estava sempre falando consigo mesmo e com qualquer um que quisesse ouvir. O que ele não sabia, era que a árvore era realmente senciente e estava sempre ouvindo. A árvore cresceu para desfrutar da companhia do ancestral. As queixas e resmungos habituais do ancestral, o que fez ele, um pária entre seus pares, fez com que a árvore se apegasse a ele. E valeu a pena quando a árvore salvou sua vida do perigo. Foi então que ele descobriu que não apenas a árvore era senciente, mas também era forte. Era tão forte que atingiu o limite do plano, o nível transcendente. Naquela época, esse era o poder mais forte do plano. O ancestral usou sua singularidade para obter muitas vantagens e ficou mais forte rapidamente, mas as coisas boas nem sempre durar. A voz do supervisor assumiu um tom triste. A árvore viveu por muito tempo, atingiu seu potencial máximo e qualquer outro crescimento levou ao incitamento da tribulação do raio. Soverik assentiu em compreensão. Ele sabe muitas coisas sobre árvores e seus caminhos como um exelfo superior. As árvores são diferentes dos animais em seu modo de vida e padrão de crescimento. Teoricamente, as árvores não têm nenhum limite em seu crescimento, elas podem ganhar consciência, podem se mover e podem se transformar em uma forma humanoide e se libertar de sua forma atual. Acontece que qualquer crescimento, além de seu padrão usual, exigirá uma tribulação relâmpago. A tribulação não está tentando matá-los, está tentando dar-lhes energia vital extra para completar a transformação, mas eles precisam ser fortes ou especiais o suficiente para sobreviver. O raio contém energia vital. A quantidade de energia vital que uma árvore requer para se transformar depende da quantidade de anel de crescimento que ela possui. Que é por isso que a tribulação do raio é maior quanto mais velha a árvore. Quanto mais cedo uma árvore atingir a iluminação e invocar a necessidade de transformação, mais fraca será a tribulação. O transcendente continuou sua história enquanto Ons conduzia a baía de transição. A baía de transição é uma sala especial que é usada para chegar a qualquer andar em questão de segundos. Ele funciona criando pontos de dobra entre diferentes locais que as pessoas podem usar para chegar a um destino de sua escolha. É um dispositivo muito importante usado para atravessar grandes edifícios como este. A árvore era muito velha naquela época e já havia experimentado a tribulação de raios antes. A experiência traumatizou a árvore e ela começou a ter medo de raios. Ela reduziu sua altura e viveu nas sombras de outras árvores para se proteger. Ela também canalizou seu crescimento para criar estoques de vitalidade em suas raízes. Não podia se esconder do raio, porque o processo não estava completo, ele completaria a transformação para a forma livre ou morreria. Por causa de sua covardia, a tripulação do raio tornou-se aterrorizante depois de atrasá-lo ano após ano. A árvore informou o ancestral de sua situação quando o ancestral se tornou transcendente. O ancestral poderia finalmente se envolver com seu companheiro de longa data. Era ele quem geralmente falava, mas a primeira coisa que ouviu foi a morte iminente de seu amigo. O ancestral partiu para o antigo campo de batalha por seu amigo na esperança de encontrar uma solução. Ele participou do julgamento do céu para adquirir coisas que possam ajudar sua amiga árvore. Ele esperava obter objetos com propriedades curativas ou energia vital. O ancestral conseguiu, mas era tarde demais. Ele voltou para encontrar a árvore danificada a 1 polegada de sua vida. Apenas a incrível vitalidade da árvore permitia que tanto sobrevivesse. As propriedades curativas das coisas que ele trouxe não funcionaram depois de usar todas elas. Sua amiga a árvore estava muito danificada para ser salva por elas. No desespero do ancestral, ele usou a essência da origem que havia conquistado por seu excelente desempenho na prova do céu. A essência de origem funcionou, mas incitou mais tribulação de relâmpago, então o ancestral teve que proteger seu amigo de morrer completamente. Este impasse continuou por anos em que o ancestral usou tudo para se defender contra os implacáveis relâmpagos. Isso é simplesmente impossível, exclamou Litori. Deixe o homem completar sua história, antes de fazer qualquer declaração, disse Mila. Soverik concordou, ele também estava intrigado com todo o caso. Que cara simpático, pensou Soverik. O ancestral do Gastorix parecia um amante das árvores, assim como os elfos. Em seu livro, esse era um traço de personalidade agradável. Eu entendo sua confusão. Uns raios caíram em pequenas quantidades no início. Um pouco aqui e ali, todos os dias. A árvore possuía uma pequena quantidade de vitalidade e, como tal, atraiu poucos raios fracos. Uns raios tornaram-se mais frequentes e fortes enquanto a árvore curava. O ancestral tomou o lugar da árvore e recebeu o raio por ela.
Isso fez com que o ancestral se tornasse mais forte e, ele também dominasse a lei do raio. Mais tarde, ele se tornou imune a ela, mas a habilidade destrutiva mudou por causa de a transformação completa da árvore. O raio que inicialmente queria fornecer energia vital, para nutrir a árvore mudou seu objetivo quando a árvore quebrou o equilíbrio do plano. O caminho normal deveria ser a transformação da árvore em uma forma de vida livre que então deixaria o plano, mas o uso da essência de origem, transformou a árvore em um objeto imóvel capaz de causar imensa destruição ao plano. Tornou-se um alvo que o avião teve que destruir. Uns relâmpagos implacáveis, finalmente pararam quando o ancestral conseguiu separar a árvore do avião. Ele colocou a árvore em um reino secreto que mais tarde, se tornou esta cidade, e, foi assim que nasceu a família Gastoric de punição por raios. Ele colocou a árvore em um reino secreto que mais tarde, se tornou esta cidade, e, foi assim que nasceu a família Gastoric de punição por raios. Ele colocou a árvore em um reino secreto que mais tarde, se tornou esta cidade, e, foi assim que nasceu a família Gastoric de punição por raios. Portanto, a cidade, foi construída para a árvore, e não ao contrário, disse Kaila, surpresa. Correto. O ancestral Gastorix mais tarde teve filhos, para que eles pudessem fazer companhia à sua amiga árvore enquanto ele explorava os reinos superiores. O supervisor atendeu. Todos ficaram maravilhados com a revelação. Ao contrário das raças mortais inferiores que produzem descendentes, porque não têm um objetivo melhor na vida ou porque não têm escolha. Formas de vida superiores produzem descendentes por muitas outras razões. As razões podem ser humildes ou dignas, pode ser por causa do tédio ou por um propósito maior. Alcançar mais poder é o objetivo final das pessoas poderosas. Se ter filhos pode ajudar a conseguir isso, então que assim seja. Caso contrário, você pode decidir por si mesmo se deseja ter filhos ou não. A razão é totalmente individual. Ter filhos se torna mais difícil, quanto mais poderosa for uma forma de vida, então, pode não depender do indivíduo se eles podem ter filhos ou não. Mas descobrir que toda a sua família e linhagem foram criadas para que uma árvore não fique entediada, é o suficiente para surpreender uma pessoa. Olá! Essa novela foi tirada de Novelpin.